indo para o núcleo escolar mesmo de fato. Daí surge o AE. É claro que tem muita coisa que precisa melhorar, e eu dizia a Eduardo semana passada que eu tinha a impressão de que não eram as questões tecnológicas e uma escola de ponta que iria fazer a diferença, mas sim o processo de acolhimento e quais os profissionais que estavam ali para atuar, né, frente àqueles alunos que tinham deficiência e que tinham as questões que precisavam ser resolvidas cognitivas, né? É muito, muito forte isso, eu vejo isso na escola e eu sou grata por estar no ensino básico. Eu digo que o ensino básico me movimenta a ser uma professora no ensino superior, porque a gente que é licenciado, precisa ter esse contato. Boa noite, Sami. Boa noite, professora, desculpa o atraso. Nada, vamos começar agora, estávamos batendo um papo, porque se deixar eu e Ranieri vai assim, ó, fundo. Acho que se deixar essa turma, a gente vai até meia-noite batendo um papo. Viu? Vai longe. Vai longe. Meu Deus, se deixar eu vou, viu? Por isso que eu limito. Professora, não é terapia, mas é terapêutico. É mesmo, a gente fala sobre tudo, né? Gente, eu vou começar agora, né? Eu pedi para a Sami compartilhar com vocês, eu organizei as aulas, tudo direitinho. Hoje a gente vai até as 9h15. Semana que vem começo pontual. Hoje eu comecei 7 minutos a mais, mas eu estava aguardando vocês e batendo um papo que também é muito interessante para quem está na licenciatura com o Ranieri, está aí falando do processo de estágio dele, né? Todo o meu início de aula eu vou trazer algumas curiosidades para vocês, ou leituras que porventura eu fiz e as leituras que eu tenho feito e pesquisas que eu tenho feito para a nossa disciplina. Muitas vezes eu coloco algo mais resumido no AVA, mas vocês não têm dimensão do que está por trás e da pesquisa que eu fiz para organizar aquele slide. Eu não compartilhei o slide detalhado ainda, porque eu quero fechar as aulas e a cada fechamento de aula eu coloco o slide todo detalhado, né, mas eu já coloquei o resumo mais objetivo dos slides da aula 7, já está lá. Já coloquei os questionamentos que eu vou fazer na próxima aula também, já está tudo ok. E eu fui estudando hoje, acho, nossa, que legal, como a geografia política, essa questão do território também tem uma relação direta com a geografia física. Eu trouxe também alguns movimentos para vocês, eu fui me empolgando, né? Eu comprei esse livrinho aqui essa semana chamado, não sei se dá para vocês verem, acho que não dá para ver não, Tecnologias e Currículos, Trajetórias Convergentes ou Divergentes, né? É algo que me fez me movimentar muito, né, no sentido de que estou trabalhando com tecnologias no ensino básico, eu tenho uma dificuldade muito significativa frente a alguns alunos que não sabem mexer nas tecnologias, muito embora sejam muito atuantes aí nas redes sociais, mas há uma dificuldade significativa nesse sentido, né? Tecnologias, não saber mexer no Word, não saber mexer no Excel, não saber mexer em alguns aplicativos. Então, foi movida, é por isso que eu tenho organizado também a minha biblioteca nesse sentido. Então, uma dica para vocês, a leitura é boa, já estou na metade do livro já. Tecnologias e Currículo, Trajetórias Convergentes ou Divergentes, da Maria Elizabeth Bianchini de Almeida e do José Armando Valente. A editora é Paulus. Achei essa bem interessante. Outro também que eu gostei foi do João Fernandes Teixeira, da edição Como Ler Filosofia. O nome do livro é Inteligência Artificial. Eu acho que é um tema extremamente assim pertinente de se trabalhar. Vocês vão se deparar, né, com situações assim na escola em que o aluno está usando significativamente o GPT, né, e a gente se questiona assim até que ponto ele vai o meu discurso agora é um discurso de conscientização, de que modo a inteligência artificial ela vai se fazer presente no contexto escolar e no contexto da universidade, de maneira a não interferir no processo de aprendizado do aluno. Aí eu achei esse livro básico, porque eu não sou a pessoa conhecedora
né, desses movimentos, mas é do João de Fernandes Teixeira e o nome do livro é Inteligência Artificial, da editora Paulus também, né? Outro livro como dica também, são dois, né? Eu comprei recentemente esse. O título do livro é Metodologias Inovadoras para o Ensino de Geografia. É um compilado de artigos, né, que versam muito por essa parte prática. Para a galera que está fazendo o estágio, é muito interessante a gente considerar leituras de textos nesse sentido, tá? Estou fazendo um compilado geral, porque eu estou lá em seminário 5, né? E estou aqui também para a gente ir passeando por esses movimentos que eu acho interessante a gente, enquanto professor, essa sessão descobertas e curiosidades de livros. Então, eu agradeço, professora, por você ter colocado lá a bibliografia extra, porque eu estou fazendo meu seminário temático justamente com o livro de Lana de Souza, que você colocou lá na formação de professores. Muito bom aquele livro, viu? E aí vai cair, e eu vou jogar ele também dentro do meu relatório de estágio. Então, olha, Lana de Souza... Matando 2 coelhos numa cajadada só. Eu estava pensando em passar para vocês o slide que eu preparei para a turma de MEG 1, que tem uma relação direta com o Seminário 5, sobre os objetivos da geografia, né, relacionado ao contexto do ensino. É muito pertinente, a gente não está solto no processo de construção. Nós temos um objeto e um objetivo na geografia quando se trata do contexto de ensino. Então, Metodologias Inovadoras para o Ensino de Geografia, de Vanessa Maria Lúdica e Sérgio Augusto Pereira. É um livro interessante e é um compilado, né? E eu gostei desse aqui. Tem um capítulo que é Jogos Pedológicos, Proposições para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Outro título também que eu gostei muito foi A Prática como Componente Curricular, o Ensino de Geografia Humana, Notas de uma Experiência. Quando eu estava nesse movimento da licenciatura, uma das coisas que eu mais fazia na vida era também ler essas vivências, né? A gente encontra muito nos TCCs dos alunos qual a percepção que eles têm em relação ao estágio, porque muitos transformam aí o estágio no TCC. Fala, Ranieri. Não. Não. Uhum.
É. Exatamente. A atividade que eu fiz em MEG 1 esse semestre foi criar situações hipotéticas com base nos textos que eu li das vivências de TCC. Então, eu criei cinco situações hipotéticas, gerei 5 escolas bem diferentes, escola rural Sol Nascente, fui dando nomes às escolas. Aí eu disse, pronto, essa escola não tem estrutura tecnológica, a sala é assim, eu tenho 30 alunos e 3 com TDAH. Eu quero uma aula de 50 minutos e a turma é desse jeito assim. Aí eu disse, professora, pode usar computador? Eu digo, tem computador, tem recurso tecnológico na sua escola? Aí eu disse, não, eu digo, então a aula vai ser no quadro mesmo. Então eu meio que simulei movimentos para que o aluno ele despertasse esse movimento, o plano A, o plano B, a turma é assim, como é que eu vou me condicionar, que é justamente isso que você está falando. E eu digo muito isso no contexto de sala de aula presencial. A sala de aula é um ambiente vivo, e a gente nem sempre consegue utilizar uma metodologia que a gente usa numa sala para usar em outra. Então, a gente tem que entender a dinâmica da sala, como ela se condiciona, quais são os materiais que a gente tem e como e a diversidade dessa turma. Então, em muitas situações, Ranieri, você vai dar o tempero aí das suas aulas. Nem sempre a gente vai conseguir dar aula, o conteúdo todo. Às vezes a gente vai encontrar uma turma que é limitada e a gente vai ter que fazer certas adaptações. Aí vem também as adaptações do contexto dos alunos que têm a deficiência cognitiva, por exemplo, né? Vamos supor, vou entrar numa sala de aula em que o aluno ele é deficiente visual, então vou trabalhar o quê? Com a cartografia tátil, por exemplo, para ensinar cartografia. Então eu diria, aquilo que eu sempre digo na sala de aula, no presencial, o professor ele está sempre em processo de formação, tentando adaptar tecnologias, tentando realizar esse movimento, e lá na frente quem vai dar esse tempero é muito a experiência do professor. Eu digo que a gente tem que ter uma base, assim, diante da pouca experiência que eu tenho, uma boa base de leituras, de cargas de leitura, de saber aquilo que é pertinente ao contexto da geografia, quais são os objetivos, quais são os objetos, né? Qual é o movimento que a gente se insere em termos de propostas curriculares, porque a gente tem toda uma hierarquização, de onde surge o currículo, quem traz o currículo, qual a estrutura, qual o plano político-pedagógico da escola para entrar nos nossos movimentos metodológicos em si. Mas existe toda uma organização, sabe, Ranieri, que depende muito do movimento da sala de aula, do conteúdo que você está abordando também e como você vai condicionar as suas aulas em termos de recursos tecnológicos, se você tem, se você não tem, o que é que você tem disponibilidade. Então, você falou uma coisa muito importante. A aula expositiva, às vezes, ela é um pouco cansativa. Eu diria, vamos de mescla. A aula expositiva, até certo ponto, mas uma aula que te traga certas mobilidades. Nem sempre a gente vai conseguir fazer uma aula prática, sempre. Vai ser muito difícil, porque nós temos um curto espaço de tempo aí dentro de sala de aula, né? E, ao mesmo tempo, se a gente tem um bom planejamento, se a gente nos organiza, prepara uma boa sequência didática, a gente consegue delinear bem as aulas. Eu digo, nunca consigo aplicar o mesmo planejamento do ano anterior, porque da aula de MEG esse período mudei algumas coisas, a turma mudou, o conhecimento muda. Você vai fazendo essas adaptações que são muito significativas. Para mim, o meu ideal como professora seria criar o meu material, porque às vezes o livro didático ele peca em muitos sentidos. Então eu tenho todo um acervo, eu tenho uma mapoteca, eu tenho toda uma estrutura que eu vou organizando, eu tenho livros, eu empresto livro, eu xeroco, quando o aluno não tem dinheiro eu dou, eu vou e digo, não, eu vou escanear, então eu vou criando esses movimentos. Minha tristeza todinha do meu estágio é que não ter pego nenhuma vez em mapa. O professor não utilizou mapa nenhuma vez. E a muleta dele é o Chromebook. É a muleta. E eu não estou, assim, criticando ele, não, sabe? Porque é um condicionamento da turma.
a turma não aceita uma aula expositiva, a turma não aceita sentar e ler o livro, ou ler um texto, ou discutir. Eles querem ficar em silêncio apenas utilizando Chromebook. Fora outros contextos, eles não silenciam nem para ouvir o professor, nem para opinar, para nada. Eu estou assim, bem chateada, sabe, com isso, mas vou botar isso no relatório, vou desabafar. Volte. Então, eu acho assim, professor, Ranieri, professor, ele tem que estar antenado, ele tem que estar sempre em processo de formação, ele entende a estrutura curricular e ele tem que atender às diferentes habilidades, né, que o aluno precisa desenvolver. A Sônia Castelar, ela vem destacar críticas ferrenhas em relação à BNCC, porque ela fala assim, que um dos documentos mais bem elaborados até então foram os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Mas quando a gente destaca o papel da BNCC na estrutura curricular, a gente tem um problema significativo que eu já relatei aqui várias vezes, e um deles é colocar o aluno dentro de uma caixinha, né? A gente tem o professor que tem aquela missão de desenvolver o processo de criticidade do aluno e não limitá-lo, mas o próprio currículo, ele limita, ele diz, o aluno vai aprender isso aqui, vai movimentando aquele efeito escadinha que em algumas situações não é viável. Então, infelizmente, Ranieri, a gente também, além dessa grande dificuldade que a gente tem de se relacionar com os alunos, porque eu digo que o professor ele é psicólogo, ele tem que saber realizar os diferentes movimentos, a gente está condicionado a uma estrutura curricular, a um plano político-pedagógico, e encontrar esses mecanismos adaptativos para a captação do conhecimento do aluno é um desafio, mas não é impossível. É bem nesse sentido. Então, mas eu tenho outras referências também, que já pende para essa questão do território, quando a gente vai falar um pouco sobre essa questão do que cabe à União, do que é da União em termos de aspectos territoriais e recursos naturais, que é paisagem, geomorfologia, temas e conceitos do século XXI. Eu não sei se vocês já viram falar do Antônio Guerra. Antônio Guerra, ele deu palestra para a gente sobre Vossoroca, erosão de solos. É esse aí? Exatamente. Foi ele mesmo. Então, eu gosto muito do Antônio Guerra, né? Ele recentemente publicou esse livro, Paisagens da Geomorfologia, que é da editora Bertrand Brasil, né? Temas e conceitos do século XXI. É um livro excelente também, e a gente precisa destacar, né? Muitas vezes os materiais não levam em consideração a realidade dos alunos. Concordo, Rinaldo, não levam de jeito nenhum, né? E a geografia tem essa peculiaridade de situar o aluno em seu contexto, né? E torná-lo um cidadão mais crítico e atuante, e observador dos movimentos que estão no seu entorno. Então, é muito importante. Eu digo, eu amo a história, eu amo biologia, eu amo ecologia, mas geografia, para mim, é a coisa mais linda da vida, que me ajuda a me relacionar, me situar no espaço, né? Outro livro também é A Geomorfologia do Brasil, da Sandra Batista da Cunha. Gravem esse nome também, Sandra Batista. Né? Foi um livro que eu também acabei lendo para organizar a aula de vocês hoje, o livro da Sandra Batista. E, por fim, o livro Guia dos Minerais, com as características, ocorrência e utilização, do Walter Schumann. Né? Eu lembrei muito de José Alexandre, nesse livro. É a sua cara, José. Guia dos Minerais, características, ocorrência e utilização. Né? Quando falou minerais, eu já levantei as antenas aqui. Tua cara, de nossa, engraçado, eu já vou me apegando à galera, porque eu vou lendo o risco, cara de fulano, cara de Beltrano, cara de Sami, cara de José Alexandre, achei tua cara, né? Então, eu gostei muito, viu, José, desse guia, e foi um dos livros que eu comprei para estudar para o processo seletivo professor substituto da UEPB. Gostei bastante dele, porque ele faz uma descrição bem legal, é um livro bastante utilizado. O pessoal tem a mania hoje de comprar, assim, de
fazer download de artigos. Eu tenho muitos artigos, mas eu amo o livro, eu amo o cheiro de livro, eu amo ter o livro na minha mão, então eu acho que vale a pena. Eu adorei, foi o elogio que você acabou de soltar, vou usar muito. Você tem cara de um livro, olha que elogio. Ai, maravilha. Tem gente que não vai para tornar os alunos mais próximos a mim, eu digo, eu lembrei deste aluno quando eu vi esse livro, eu lembrei deste aluno quando eu vi esse artigo. Belo elogio. Eu vou copiar, eu vou abrir a tela aqui, para também mostrar para vocês todos os livros, né? O pessoal disse assim, professora, as referências, mas eu uso muitas referências, saio pesquisando, encontrando as coisas. Eu queria saber se vocês estão vendo a tela. Sim, professora. Carregou, legal. Beleza. Então, olha só, quando eu fui me preparar para a disciplina e organizar todos os movimentos da disciplina, né, tirando aqueles episódios ruins da internet, eu fiz um levantamento e tudo me levava para a USP. Eu digo, os meninos merecem USP. Não que as outras universidades elas sejam ruins, mas a minha boa base aí de organização da disciplina, ela versou sobre o laboratório de política, que é um laboratório da USP, né? Então, eu fui fazendo o levantamento de algumas referências, alguns livros eu encontrei na biblioteca, outros por meio de artigos, e aí uns eu xeroquei, outros eu já tinha das disciplinas que eu paguei na universidade. Então, eu gostei muito desse, que foi a das nossas primeiras aulas, Bases da Formação Territorial do Brasil, né? Território Colonial Brasileiro ao longo do século XVI, do Antônio Carlos Robert Moraes. Gostei muito desse livro, ele fez parte do início da disciplina. Esse aqui... A senhora pode botar esse link aqui no chat? Posso, botar agora mesmo. Aqui. Cadê? Não está abrindo. Vê se foi. Foi. Obrigada, viu, professora? Pode continuar. Vou continuar aqui. Então, olha só. Ideologias geográficas, né? Esse livro aqui gostei bastante. Território na Geografia, de Milton Santos. Inclusive, eu estou utilizando para as nossas aulas. Contribuições para a gestão da zona costeira do Brasil. Elementos para uma geografia do litoral brasileiro. Esse também é um livro extremamente interessante. A Gênese da Geografia Moderna, do Antônio Carlos Robert Moraes. Então, a minha boa base na disciplina com vocês foi o Antônio Carlos Robert Moraes. Esse aqui é o clássico, que eu acho que... Eu coloquei, Aniela, esse livro lá no AVA? O Hatzel? Eu vou olhar agora, professora. Pronto, esse aqui também é uma base boa do livro, né? Eu usei essas referências aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aqui, alguns artigos, né, eu peguei, algumas teses, não peguei muita tese e dissertação para trabalhar com vocês. Algumas referências que eu utilizei nas revistas, em algumas revistas, eu achei essas 3 revistas que a USP publica, Revista de Geopolítica Transfronteiriça, e a revista Interlocutor, do Centro de Estudos em Geopolítica e Relações Internacionais. Foram essas referências, né? Quando eu fiz o levantamento, eu disse, pronto, eu vou pegar só essas, que já é muita coisa para a disciplina. Aí eu achei essa página aqui, que eu gostei muito, né, das referências, que tem uma relação direta com as nossas aulas, que é a disciplina de Geografia Política, que é ministrada lá. Eu digo, olha, os meninos não merecem menos do que o USP, né? Colocou lá colocou na faixa bibliografia, o livro Pronto, o livro de Hatzel, tá lá, foi as nossas primeiras aulas. Eu trouxe para vocês no início, né, as teorias e conceitos da geografia política e alguns autores clássicos e contemporâneos da geografia política. Eu bebi dessa fonte aqui. Algumas pessoas disseram, professora, a senhora coloca lá, eu não consigo colocar no AVA algumas referências, primeiro uma porque eu as tenho xerocadas e outras porque excede o
o tamanho do arquivo. Só se eu pedir para o pessoal do TI colocar para mim, porque eu, particularmente, não consigo. Então, essa também é uma boa base de referência de geografia política. Vou abrir aqui para vocês para compartilhar. Mais outra página. E este livro que eu comprei recentemente. Saí comprando tudo que eu podia. Geografia Política e Geopolítica, de Renata Adriana Barbosa. Gostei desse livro. Ele é lindo. Não é bonito? Então, eu gostei desse livro aqui. Eu não sei se eu consigo escanear para vocês. Ele é de 2018. Mas é um livro que eu tenho utilizado para as aulas vez ou outra. Geografia Política e Geopolítica. Eu estou dizendo isso porque não lembro quem foi que me disse assim, professora, as referências estão lá, então são muitas referências que eu utilizo e muitas eu não encontro disponíveis na internet, que são essas que eu estou utilizando. E é isso, gente. Deixa eu abrir aqui nosso movimento da aula. Acho que já deu, né, para vocês pegarem umas referências. Retomando, botei a página do retomando, né? E aí eu começo destacando assim, para a nossa disciplina, a gente vai focar apenas os temas que tenham como objeto a questão do Estado, da defesa e do território e como isso é regulado pela Constituição. Estou só retomando. Por quê? Porque a nossa aula versou sobre a perspectiva da Constituição Federal, né? E como a gente pode incluí-la no processo organizacional da disciplina de geopolítica. Então, para esse movimento, o que é que a gente foca quando a gente fala de Constituição? Do Estado, da defesa do território e como isso é regulado na Constituição. Então, começando com o questionamento inicial, o que a Constituição brasileira ela regula? Ou seja, como é que ela conjectura, como é que ela organiza, como é que ela alinha, né, o território brasileiro. Então, a gente viu na nossa última aula, eu trouxe um mapa do Brasil, né, dividido aí em regiões, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, né, essa configuração, como é que ela se dá, como é que ela se organiza em termos de regulação relacionadas à Constituição Federal. Então, nós temos várias entidades federativas autônomas, mas não soberanas. Na última aula eu trouxe para vocês essa diferenciação, né, do que é autônomo, do que é soberano. Então, nós temos a soberania em termos de Estado e delimitação territorial a nível de Brasil, e autonomia quando a gente tem uma estrutura versada por estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos eles possuem suas próprias leis, porém, elas estão subordinadas a quem? Elas estão subordinadas à Constituição. Então, a União, ela é o quê? Ela é uma entidade federativa autônoma que administra os assuntos nacionais e representa o Brasil no exterior. Então, dentro de toda essa estrutura, dentro de toda essa conjectura territorial, a gente tem um Brasil estruturado por 26 estados e o Distrito Federal totalizando 27 unidades. Em termos de organização estrutural de municípios, a gente tem 5.570 municípios, incluindo o Distrito Federal e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Então, essa é a estrutura territorial que a gente já sabe, estamos cansados de saber, né? Mas eu confesso que eu não sabia que nós tínhamos 5.570 municípios, né? O nosso modelo de regulação, ele foi copiado do modelo norte-americano e respeita a autonomia de cada entidade. Então, o que é que isso quer dizer? Eu coloquei, assim, mais textos nos slides, porque como eu vou compartilhar com vocês, já auxilia vocês naquela sintetização e compilação das referências que eu trouxe. Então, tem muita coisa que está aí no slide e ajuda também vocês a estudarem para a prova. A União, ela não poderá interferir na competência legal dos estados e das demais entidades, apenas em casos excepcionais e que essa intervenção ela poderá ser feita. Então, a gente vê toda uma estrutura organizacional
territorial, né? Quando a gente fala na perspectiva de soberania territorial, a gente relaciona ao controle. Então, todo esse processo organizacional territorial, ela tem e essa soberania, ela está relacionada, qual a intenção de todo esse processo organizacional? É o controle. Eu definiria como um controle. Então, a soberania, ela implica o controle absoluto da União sobre o território nacional e suas fronteiras. A faixa de fronteira e a zona econômica exclusiva, que se estende quase por 200 milhas náuticas no mar, são áreas de importância estratégica. E aí, eu fiquei refletindo, alguém aí já viu falar em zona econômica exclusiva? Vocês já ouviram falar em zona econômica exclusiva? O que é a zona econômica? Não, professora, nunca ouvi falar desse termo. Eu até coloquei, eu acho que os meninos, eles não vão fazer essa relação, porque está relacionado ao limite territorial, né, que está ali estendido na costa brasileira, em que a gente, de maneira grosseira, pode explorar, por exemplo. E aí eu fiquei pensando, isso é visto no ensino básico. Vou procurar mais e vou detalhar mais para os meninos. E aí, antes de dar o detalhe, eu pergunto, por isso que eu estou perguntando, o que é zona econômica exclusiva? Pensando nisso, eu trouxe um vídeo do professor Ademir Aquino, que eu gosto muito dele, né? E eu fiquei pensando, se os meninos fossem dar isso no ensino básico, como é que a gente poderia falar de zona econômica exclusiva? O que é que ela é? Né, eu botei até assim, se liga, né, se a gente for professor de geografia do ensino básico e for dar aula de zona econômica exclusiva e sua importância, como é que eu explicaria e o que ela é? Aí eu trouxe esse vídeo para vocês. Olá, pessoal. Bora geografar? Professor Ademir Aquino. Vamos falar agora de um assunto muito importante. Olha aqui, ó, só deixei o título. ZEE, Zona Econômica Exclusiva. Não confunda com a Zona Econômica Especial que existe na China. Quando eu falo Zona Econômica Exclusiva no Brasil, você tem que lembrar daquela área litorânea que temos no Brasil, que pertence única e exclusivamente a nós. É uma área que foi apelidada pela Marinha, olha aqui ela, ó, foi apelidada pela Marinha de Amazônia Azul. Lembra disso? Essa área, então, aqui, correspondente à Amazônia Azul, é a nossa zona econômica exclusiva. Lembra que isso daí foi estabelecido no Tratado do Mar, lá na década de 1980, e estabelece que o Brasil tem direito a 200 milhas náuticas. Isso equivale, lembra, a mais ou menos 370 quilômetros, porque cada milha náutica equivale a 1,8 quilômetros aproximadamente. Então é muito importante você lembrar que isso aumenta o território brasileiro em 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Essa é a nossa Amazônia Azul. Uma área que vai do Oiapoque, vem até o Chuí. E nessa área aqui, por que compararam isso daqui à Amazônia? Por que ela é a nossa Amazônia Azul? Então vamos lembrar, ó, primeiro, devido à grande extensão desse território, que dificulta inclusive a vigilância. Lembra que na Amazônia, inclusive, tem Calha Norte, tem projeto Civan. E uma outra coisa importante que tem nessa Amazônia Azul são as riquezas naturais. Dentre essas combustíveis fósseis. Então, atento a isso daí. Ó, a grande descoberta do campo de Tupi, rico em gás natural e petróleo. E aí, se você está pensando aí, lembrando de um outro assunto que pode aparecer também no vestibular, a camada pré-sal, lembre-se que eu tenho que falar aí do relevo.
Lembra que o relevo é a praia, olha aqui, aí eu tenho a plataforma continental, o talude e a região abissal. Então, tudo isso daqui é o oceano, ok? E aí, essa área aqui, nós denominamos de plataforma continental. Isso daqui, plataforma continental. Na plataforma continental, eu tenho as subdivisões do relevo. Camada pós-sal. Camada de sal. Camada pré-sal. Aqui está a camada pré-sal. Aí você deve estar se perguntando, e a ZE? Onde é que está a ZE aí? A ZE, você conta a partir, fazer aqui nessa extensão, para que você tenha certeza aí que nem sempre a extensão da plataforma continental é a extensão da ZE, da Zona Econômica Exclusiva. Ok? Isso daí é importante. Lembra, a Amazônia Azul não tem só combustíveis fósseis. Se você quiser dar uma olhadinha nisso, ó, tem um vídeo meu de 3, 4 anos atrás, no YouTube, professora Ademir Aquino, Amazônia Azul, aprofundando um pouco nesse assunto. Ok? Bora geografar? Professora Ademir Aquino, simplificando a sua geografia. E aí, entenderam que é zona econômica exclusiva? Agora eu estou sabendo. Agora sim. A zona econômica exclusiva é uma faixa. Aí eu botei, vou botar um texto a mais para os meninos refletirem. Então, você tem aí o mapa do Brasil, e aí você tem, além da divisão do limite territorial, né, você tem uma estrutura que vai além, né, pegando essa faixa azul, ó, zona exclusiva, essa faixa azul aqui mais clara, que é uma zona de exploração, né, que está dentro da plataforma continental. E o que é isso? É uma faixa marítima de 200 milhas náuticas, né, cerca de 370 quilômetros, como vocês viram no vídeo, que se estende a partir da linha de base que define um mar territorial. Essa faixa, ela é um domínio marítimo sobre a soberania territorial, então o Brasil ele tem o domínio nessa faixa também, né, de cada país costeiro. Então, com essa delimitação territorial, o que é que em que é que nós vamos ser favorecidos, né? Com essa delimitação da zona econômica exclusiva, os países têm o direito de quê? Né? E que está na Constituição. Explorar, aproveitar, conservar e gerir os recursos naturais da zona econômica exclusiva, estabelecer e utilizar ilhas artificiais, instalações e estruturas, realizar a investigação científica marinha, né? E tem algo que está muito relacionado, que eu vi em um livro que falava assim, a questão da zona econômica exclusiva, ela está muito relacionada a essa nova escala de interesses. O que seria essa nova escala de interesses? Essa nova escala está relacionada às oportunidades e à influência de um país que se consolida como uma potência econômica no cenário internacional e que tem feito do domínio e da exploração dos recursos do mar uma das suas mais promissoras fontes de riqueza. Então, a zona econômica exclusiva é justamente esse movimento que foi delimitado por 200 milhas náuticas e que, resumindo todo esse slide aí cheio de informação, traz um movimento econômico para o Brasil, né? Em outras palavras, é basicamente isso. E aí eu trouxe até um questionamento antes da aula que dizia assim, no próximo slide, ele diz assim, por que o controle das fronteiras e da zona econômica exclusiva é crucial para a defesa nacional? Por que o Brasil ele precisa ter esse domínio dessa zona, né? Ter esse controle. O controle das zonas fronteiras e da zona econômica exclusiva é crucial para a defesa nacional por várias razões, né, de acordo com as minhas anotações, principalmente com questões relacionadas à segurança, questões relacionadas à soberania e à exploração dos recursos naturais. Eu diria que uma das coisas mais fortes é essa questão da exploração dos recursos naturais, né?
Primeiramente, as fronteiras, elas vão definir os limites territoriais de um país, estabelecendo a soberania sobre a área e permitindo que o Estado ele exerça autoridade e controle sobre a sua população e sobre os seus recursos. Mais uma vez, o movimento de quê? Do controle dos recursos naturais, né? O movimento efetivo, né? Como é que eu posso destacar isso? Das fronteiras, ele é necessário para quê? Para definir as atividades, prevenir atividades ilegais, né? Como o contrabando, o tráfico de drogas, a imigração irregular, que podem representar o quê? Ameaças à segurança interna e à estabilidade social. Então, veja a importância dessas delimitações territoriais e como elas podem repercutir no movimento da sociedade. Pode falar. Uhum. Está na hora de dormir. É o que manobra navio, né? Uhum. Muito interessante, né? Eu fui estudar mais sobre, né, a zona econômica exclusiva, eu já tinha lido sobre, mas eu acabei caindo na questão do prático. O salário do prático, ele gira em torno de R$ 50 mil por mês.
Professora, só um adendo, professora. O prático ele recebe de acordo com a carga do navio. Ele pode receber em dólar e pode receber em euro também. Eu digo isso porque eu tentei fazer esse concurso, mas desisti porque é pau. Eu vi até uma reportagem do Globo Repórter, e ele dizia assim, que a média salarial do prático é 50 mil reais. Eu digo, imagina você ganhar 50 mil reais por mês, eu acho que é mais. Eles deram um número estipulado, professora, mas não existe, os práticos eles não divulgam o salário dele, porque eles recebem pela carga do navio. Ah, entendi, muito legal. O que a reportagem está falando é uma estimativa, mas é muito mais. Mais do que 50 mil. Eu acho que eles não saem muito mais do que 50 mil, eles recebem pela carga. Sai de Cabedelo, eu acho que ele vive no local de trabalho, praticamente. O prático, ele fica no porto. Ele, quando o navio chega para atracar no porto, o capitão ele só entra no navio primeiro, se o porto autorizar, se tiver vaga no porto, porque se o porto já tiver com navios atracados e não tiver espaço, o navio ele tem que esperar um outro navio zarpar para ele poder atracar. Entendi. E o prático, ele conduz o navio na entrada como na saída do porto. Uhum. Você tentou fazer esse concurso, foi? Tentei, mas tem que, como a Ranieri disse, tem que saber falar inglês, tem que saber falar francês, são 3 idiomas. Tem que saber de física, tem que saber de carta náutica, porque o fundo do mar é uma estrada, é cheio de altas, de descidas e subidas, de montanhas. O fundo do mar é igual a estrada, uma estrada normal. Nossa Senhora. E ele tem que saber o pleno conhecimento de como conduzir o navio para que o navio não bata em nenhuma montanha rochosa. Tem que saber a profundidade do navio, o calado do porto. Ele tem que ter o pleno conhecimento, porque a carga valiosa está na mão dele, quando ele está conduzindo o navio para ser atracado. Nossa Senhora. Eu tentei resumir tudo em 2 slides, né? O que era a zona econômica, mas quando me veio essa questão da Constituição Federal e da delimitação territorial, eu fui pegando as referências. Nossa, eu tenho que falar da zona econômica exclusiva, que é algo assim muito... Não é pouco importante, não, é extremamente importante. E aí, Ranieri começou falando da questão do porto. Eu tive a oportunidade de conhecer o porto no Rio Grande do Norte, em Natal. E aí eu fiquei, assim, maravilhada e, ao mesmo tempo, refletindo, né? Quando eu cheguei no porto, o pessoal tinha acabado de... eu não sei como é que chama... chegar do alto mar. Eles tinham ido pescar, passaram mais de 20 dias pescando, e aí tem uma área do alto mar que é meio que neutra, não tem lei, né, por assim dizer. E aí eles foram intimidados por chineses, que não queriam que eles estivessem ali. Então, por pouco, o navio ele não foi afundado, né, por conta dessa intervenção chinesa. São águas internacionais, mas a China, no mar da China, lá nas 200 milhas náuticas da China, eles ultrapassam. Eles querem tomar tudo lá. Eles querem que ali é como se fosse deles. Até as águas internacionais eles querem tomar para si. E isso não pode. Entendeu? Eles querem tomar a força. Eles sofreram um ataque, assim, o pessoal começou a descrever como foi. Eu digo, nossa, imagina você em alto mar sofrendo um ataque pelos chineses, né, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí, quando veio à tona, assim, para eu preparar essa aula para vocês, eu disse, nossa, eu tenho que falar da zona econômica exclusiva, e eu fiquei até curiosa de me aprofundar mais. Aqui eu só vou pincelar, porque não é do interesse da disciplina, mas só falar da importância dessa demarcação territorial e do quanto ela é importante para a economia brasileira, né? Para a questão da exploração, da conservação e de gerir esses recursos que estão aí nessa delimitação da zona econômica exclusiva.
e eu digo, não sei se eu faria um concurso para prático, não sei se eu aguentaria ter toda essa responsabilidade, não. Professora, eu gosto de falar sobre isso porque eu sou militar, mas eu sempre quis ser da Marinha. Eu sempre fui fascinado pelo mar, de ser um marinheiro, de estar no navio e tudo mais. Mas eu digo à senhora o seguinte, nessa questão das milhas náuticas, primeiro lugar, pode ter certeza disso, professora, está a segurança. As 200 milhas náuticas de qualquer país, o primordial é a segurança da soberania nacional. Então, pode ter certeza que as Forças Armadas elas vão exercer o seu papel de proteção do seu território. E aí, quando a senhora fala dos recursos naturais, sim, vem também a contribuir muito nessa delimitação. Mas eu digo à senhora que, em primeiro lugar, é a defesa. Não tem para onde, não. Eu fiz uma observação aqui e sublinhei de vermelho. Botei, principalmente relacionadas à segurança, soberania e exploração de recursos naturais. Exato. A exploração de recursos, vamos dizer que vem em terceiro, mas em primeiro é a soberania e a defesa nacional. Não existe outra coisa além disso. Pode ter certeza. Entendi. Então, eu fiz outras observações aqui sobre a zona, né, a zona econômica exclusiva, né, que é uma extensão de soberania do Estado sobre os recursos econômicos do mar e a capacidade, aí vem você, a capacidade de defendê-la, né, assegura que o país possa explorar e administrar esses recursos de maneira sustentável. Também encontrei referências que diziam assim, que ela é estratégica para a segurança econômica e energética de uma nação, pois os recursos marítimos, eles são essenciais para a economia e a independência energética. Então, o controle eficaz dessas fronteiras e da zona econômica exclusiva é vital para proteger os interesses nacionais, né, foram as referências que eu encontrei, e garantir a segurança e a prosperidade do país. Então, eu não tinha dimensão, confesso a vocês, de toda essa estrutura organizacional, do impacto que era a zona econômica exclusiva, né, e desse movimento da exploração, da conservação, de gerir os recursos naturais, né, e de promover, né, a segurança, como você bem falou. Então, é um assunto que eu pretendo me aprofundar futuramente. Seguindo os nossos slides, ainda falando na perspectiva o que a Constituição brasileira ela regula, eu separei alguns tópicos que estão relacionados a esse processo de estruturação territorial, né? Mesmo que tenha poder territorial em âmbito nacional, a soberania tem como único e exclusivo titular a República Federativa do Brasil, né? E o que é que isso significa? A soberania ela é exercida pelo Estado brasileiro, em especial quando se relaciona com os outros estados. Com a soberania, todos são iguais na comunidade internacional. Já a União atua internamente, porém não possui uma soberania perante as demais entidades da federação, né? E do ponto de vista geográfico, né, quando a gente sai dessa zona econômica, né, e vai para o território, delimitação territorial, de fato, né, do ponto de vista geográfico, alguns bens territoriais, eles pertencem à União, como os lagos, os rios e correntes, né, de água que banham mais de um estado. Assim, eu trouxe como exemplo o Rio São Francisco, que é um rio que pertence à União e é um rio que é um rio federal. Aqui eu trouxe uma foto, né, da Companhia das Docas, que é justamente o local que eu visitei lá no Rio Grande do Norte, a Companhia das Docas, achei extremamente interessante, é um universo assim, nossa senhora, eu tenho que levar isso para as aulas de geografia política, é só um exemplo, né, já que vocês falaram de Porto, eu digo, olha, coincidentemente eu trouxe esse, né, outros exemplos que estão delimitados por essas zonas, né, são, por exemplo, as ilhas em áreas de divisas de países, bem como as praias marítimas
e as ilhas oceânicas e costeiras, né, a seção quando estas forem na sede municipal. O Brasil, eu dei uma pesquisada, ela tem possui uma ilha fluvial em uma área de tríplice fronteira, que fica entre a Argentina, o Uruguai, que é a chamada Ilha Brasileira. Ela fica em Foz do Quaraí, no Rio Grande do Sul. Ela tem 2 milhões de quilômetros quadrados e ela tem como fronteira Brasil, Argentina e Uruguai, né? Ela está ali localizada entre a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, ali na parte do mar territorial. O Brasil, como eu já falei anteriormente, ele possui essa soberania sobre as 200 milhas, né? Aí ele diz assim, achei um arquivo que dizia, isso é um equívoco. Na verdade, o Brasil tem uma soberania apenas por 12 milhas, o que equivale a 20 quilômetros em linha reta a partir da linha do litoral, o que a gente chama de mar territorial, né? Agora, a chamada zona econômica exclusiva é que chega até esse movimento das 200 milhas, dos 380 quilômetros quadrados, 380 quilômetros. E o Brasil tem liberdade para a sua exploração econômica, ele tem apenas a autonomia, né? Outro ponto também, além dessa zona, é que o subsolo também pertence à União, bem como os recursos hidráulicos. E aí eu trouxe um vídeo para vocês, né, comecei a pesquisar, eu digo, olha, essa questão do subsolo, me lembrei do quadrilátero ferrífero. E aí eu lembrei de José Alexandre. José, você poderia falar um pouco do que é o quadrilátero ferrífero? Professora, é uma denominação que ficou famosa, né, no meio, principalmente de mineração, de uma ocorrência de minério de ferro muito grande nessa região, que as estruturas formam como um quadrilátero, entendeu? Como um quadrado, né? Na verdade, entendeu? Uhum. Se a gente for olhar no mapa, no Google Earth, ele vai formar mais ou menos um quadrado do ferro, entendeu? Então, tem ali perto de Belo Horizonte, né? Tem várias minas de ferro, muitas delas de interesse, né, econômico. Até uma época dessa, Minas Gerais era o maior produtor de ferro do país, né? Uhum. Hoje, Carajás já ultrapassou, né? Que é no Pará, né? A região de Carajás, com algumas minas lá, já ultrapassaram essa produção. Mas é muito ferro, muito ferro que tem nessa região. Assim, em resumo, né? Em resumo, eu dei uma pesquisada sobre essa questão do quadrilátero ferrífero, também para trazer para vocês, é algo a mais da aula, que a gente fecha nesse slide a aula de hoje, para trazer essas curiosidades e como a gente pode relacionar o contexto. Isso aqui é geografia física pura. Então, eu achei esse vídeo aqui falando sobre a estrutura do quadrilátero ferrífero.
Dá pausa, estou finalizando aqui, deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir aqui, pronto. Basicamente, gente, é isso, né? A gente fecha a aula 6, eu quis meio que mesclar, né? Trazer um pouco dessa estrutura da geografia física e das riquezas territoriais que a gente tem. Então, a Constituição Federal, ela nos proporciona gerir toda essa estrutura em termos de riquezas naturais, nos proporcionar esse movimento. Então, a gente tem aí a importância da Constituição Federal e a importância da geografia política aí nesse contexto organizacional, né? Com isso, a gente fecha o finalzinho da aula de hoje, né? A gente tinha começado a semana passada, fecha agora, e a semana que vem a gente continua com as aulas 7 e 8 para fechar nossa sequência. Eu vou colocar esses slides, eu coloquei bônus a mais nos slides, né? Além dessa aula, eu botei um bônus a mais, que é para vocês ficarem antenados também. Deixa eu mostrar para vocês o que eu coloquei a mais para eu poder compartilhar. Tinha até me esquecido. Ver se vocês estão vendo. Vocês. Estão vendo os slides? Sim ou não? Agora sim. Pronto. Aí eu acrescentei mais observações. Aqui eu trouxe um artigo que eu achei super interessante. Todos os textos que falam sobre o quadrilátero ferrífero, eu botei assim no Google acadêmico, quadrilátero ferrífero, geografia política, tentar mostrar essa relação. Eu encontro muita coisa relacionada a patrimônio cultural em territórios minerários. É o que eu mais encontro. A galera da UFMG é o que mais pesquisa nesse sentido. Aí eu achei esse arquivo super interessante, e o título se eu não me engano, é uma dissertação. Os desafios para a salvaguarda do patrimônio cultural em territórios minerários no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. E aí, eu trouxe no slide, além, né, do que eu tinha programado para vocês, alguns detalhes, e dizer assim, nesse sentido, o que é importante para a gente destacar nesse processo de construção da Constituição Federal? A geografia política, ela é importante, né, e que necessariamente não deve ficar restrita ao debate teórico do Estado, da nação e do federalismo, né? O que é que eu quero destacar nessa pontinha de aula, né? Os elementos do nosso dia a dia que têm a conotação territorial devem também ser estudados pelos alunos de geografia, devem também ser estudados por vocês, e vocês devem repassar isso para os alunos no contexto de sala de aula. E aí eu trago elementos a mais, né, também que eu vou deixar lá, que está relacionado à geografia política, que é essa questão da organização dos poderes, né? O Brasil, ele atende ao princípio da divisão dos poderes, evitando, assim, a centralização do poder e o controle entre eles. E aí, quando a gente fala nessa questão de organização do poder, a gente foca aí nessa estrutura do Estado brasileiro, quanto às perspectivas do legislativo, do judiciário e do executivo.
E aí eu trouxe uma organização, né, o que cabe a cada um, o que cabe ao Poder Legislativo, o que cabe ao Poder Executivo, o que cabe ao Poder Judiciário, né, como é que se dá essa estruturação quando a gente fala de poder legislativo e qual a importância dele no cenário brasileiro e como ele está linkado à Constituição Federal. Como é que a gente organiza aí essa estrutura quando a gente pensa nessa perspectiva, né? Quais as diferenças nesse quesito de hierarquização entre Senado Federal e a Câmara dos Deputados, o que é cada um, e como é que a gente organiza, como é que a gente regula, né? Qual a relação do IBGE com essa estruturação relacionada à quantidade de senadores, à quantidade de deputados. E mais uma vez eu destaco aqui a importância do IBGE, que foi falado lá no início da nossa aula, lá da semana passada. O IBGE ele tem um papel fundamental em todos os sentidos, sobretudo nessas questões também organizacionais. A gente também tem algo relacionado à defesa do território e à segurança nacional, né, quando a gente fala do que é o estado de sítio e do que é o estado de defesa. A gente também tem essa definição, né, de quando é decretado, né, tanto o estado de sítio quanto o estado de defesa, qual é a conjectura em que ela se alinha, né? No caso do estado de defesa, por exemplo, ele é decretado em situações de grave ameaça à ordem pública ou à paz social, né? E o que é que ela vai promover, né? Ela vai permitir ao governo tomar medidas temporárias para garantir a estabilidade, como restrições à liberdade e reunião e busca e apreensão. Né? O estado de sítio já passa a ser uma medida mais extrema, né, usada em caso de guerra ou grave perturbação de ordem constitucional. Então, durante o estado de sítio, o governo ele pode suspender temporariamente alguns direitos constitucionais a fim de garantir a sobrevivência. E aí eu lanço outro questionamento, né, aqui que eu vou deixar em aberto. Em quais circunstâncias o estado de defesa e o estado de sítio eles podem ser usados? Existe algum exemplo histórico no Brasil? Sim, vou deixar esse exemplo lá no AVA. E para fechar, né, diante de tudo isso que a gente viu, de uma maneira assim bem rápida, qual é a importância da Constituição para o território brasileiro? Ela organiza o território e define os mecanismos de defesa e soberania. E onde é que a geografia política entra diante de toda essa estrutura, de toda essa conjectura? Ela permite uma melhor compreensão de como o espaço ele é regulado e defendido pela Constituição. Esse é um ponto, assim, que eu digo, primordial entre a relação que existe entre a Constituição Federal e a geografia política. E aí, eu questiono como a geografia política ela nos ajuda a entender as tensões entre a autonomia dos estados e a soberania da União no Brasil. Alguém se arriscaria a responder? Como é que ela nos ajuda? Professora, né? Eu acho que muita gente entender a responsabilidade de cada um, até onde cada um vai, né? Até onde vai a autonomia, até onde vai o grau de dependência, até onde vai a autoridade, né? Por exemplo, muitos estados, a gente viu aí, principalmente nos últimos anos políticos, uma bagunça assim, eleitoral tão grande, de pessoas defendendo a quebra da Constituição, estado de sítio, estado de defesa, separação de estados, vamos retirar tal estado do território brasileiro. Então, assim, a Constituição Federal, ela nos protege dessas loucuras, né? Que são loucuras, são cortina de fumaça para interesses que não são do povo. E aí a geografia política vem para esclarecer justamente qual é a responsabilidade tanto da Constituição, né, que no caso é de organizar não só o território, mas organizar os nossos direitos e deveres, né, enquanto cidadãos, como também os deveres das instituições às quais
são utilizadas para sistematizar toda essa organização, né? E entender, né, o papel político do Senado, do Congresso, da Presidência, né, entender como eles orquestram tudo isso, né, e também entender a questão fiscal, né, que envolve os estados com a União, e como a União ela também barganha, inclusive a gente também discutiu a questão das empresas, né, que barganham muito a questão fiscal com os estados, né, como isso movimenta demais o território, demais. Certos lugares existem um desenvolvimento por causa de certas isenções fiscais, e outros estados não. Então, muitas empresas ameaçam tirar sua fábrica de tal lugar, se mudar para outro estado. Então, olha, é uma verdadeira bagunça organizada. Imagina o tanto de informação em 30 slides. Nossa, como tudo isso. Então, olha só. Eu fiz um compilado, né, a partir das minhas falas e do que a gente debateu, e coloquei assim, que a geografia política é basicamente o que você falou, Samir. Ela fornece uma estrutura analítica para compreender as dinâmicas de poder entre a União, entre os estados e os municípios no Brasil, especialmente em relação à autonomia e à soberania, que foi o que a gente mais falou. Então, é aquilo que você fala, cada um na sua caixa, cada um entendendo as suas limitações. Ao examinar como as fronteiras, as divisões territoriais e as características regionais influenciam a governança, né, a geografia política ela nos ajuda a identificar os desafios enfrentados pelos estados na busca por autonomia em áreas como saúde, educação, segurança, né? Então, a análise das políticas públicas regionais, elas também revelam como a descentralização do poder, embora necessária para atender às especificidades locais, elas podem gerar tensões quando os interesses da União e dos estados, eles entram em conflito, né? Especialmente em contextos onde a União impõe políticas que não consideram as particularidades regionais. Então, em outras palavras, esse regime territorial está muito, eu diria, fortemente ligado à geografia política, porque ela vai exatamente desempenhar esse papel que eu coloquei aqui no slide, né? Permite uma melhor compreensão, né, de como o espaço é regulado e definido pela Constituição, ou seja, existe toda uma hierarquia, toda uma estrutura organizacional via de regra que precisa ser harmonizada para gerir, para o bem, né, para o bem da sociedade e para a boa gestão do território e trabalhar bem essa questão das relações de poder. É isso, gente, acho que fui mais sintética possível, mas eu consegui fechar essa parte, né? Vou disponibilizar esses slides com o maior carinho para vocês, que vocês merecem. Aquelas referências que você soltou no meio da aula, vai estar lá? Quais? Eu consegui só salvar uns, inteligência artificial, a outra era de... Sim, vou tirar a foto e vou colocar, vou botar tudo só assim, ó, vou botar a fotinha de tudinho, lá na pasta extra. Pronto, maravilha. Obrigada, professora. Eu acho que eu nunca falei. Porque assim, para mim, comprar depois ou encontrar depois, né? Como o professor João falou, olha a bolsa do PIB que é para comprar livro, viu? Eu vou comprar livro. Ave Maria. Eu vou deixar tudo isso, vou tirar a foto agora mesmo e vou colocar tudo lá. Aí você faz um compilado, dá uma olhada. Eu vou estar sempre trazendo. Na próxima aula eu vou trazer mais. Vou trazer até minha mapoteca para vocês olharem. Antônio Bezerra disse assim, o Legislativo Estadual é quem define essa autonomia. Sim, o Legislativo Estadual. Depois você dá uma olhada nos slides. Eu dividi tudo bem direitinho, Antônio. É isso, gente. Muito obrigada. Foi muito bom, falei demais e vamos embora. Até semana que vem, às 7h15. 7h15, isso aí, professora. Tchau, Boa tchau. Noite.
Até semana que Boa vem. noite. Tchau. Até, tchau. Tchau.